Bom dia, meus queridos alunos, mais uma aulinha de ciência e agora nós vamos abordar as características dos seres vivos, certo? Primeiro vocês vão pegar o livro de atividade para a gente fazer a correção da página 54 e 55 e logo em seguida nós daremos início no livro didático nas páginas 16 e 17, certo? Vamos iniciar com a nossa correção. Tenho certeza que vocês fizeram essa atividade e que está correta. Aqui, tia só vai fazer essa correção para vocês conferirem as de vocês, mas que está corretíssima, certo? Tia já recebeu algumas atividades lá no PV e observou que estavam corretas. Então, na segunda questão, que nós estamos estudando a diversidade de seres vivos dos ambientes, também os fatores não vivos do ambiente, certo? Então, você estudou que existem diferentes ambientes no planeta Terra, verdade, certo? Na nossa primeira aulinha, tia explicou para vocês que existem ambientes frios, ambientes quentes, ambientes úmidos, né? Então aqui você vai observar as imagens e depois faça o que se pede. Nessa primeira imagem é uma floresta tropical, muitas árvores, né? Bastantes seres vivos aí nessa imagem. Posso afirmar que tem. Ambiente polar, muito gelo, bastante frio. Então, na letra A vai dizer o seguinte: circule a imagem que representa o ambiente onde podemos encontrar mais seres vivos. Então, vamos pensar. Que ambiente é esse que pode ter mais seres vivos? Será uma floresta tropical ou um ambiente polar? Vamos pensar. Nesse ambiente aí da floresta tropical, pode ter aves diversificadas, pode ter cobras, pode ter minhocas, sapos, pode ter macaco, pode ter o que mais? E esse ambiente polar? Pode ter urso polar, pode ter pinguim, foca. Então, tia pode afirmar com certeza que o ambiente que podemos encontrar, que nós podemos encontrar mais seres vivos, é na floresta tropical. Então, vocês vão circular, ou seja, vocês só vão conferir, porque vocês já fizeram essa atividade. Então, conferiu? Está correto? Muito bem! Letra B. Pinte as características da floresta tropical de verde e as características do ambiente polar de azul. Poucas plantas, frio e gelo, muitas plantas, calor e umidade. Então, essas são as características. Quais são as características da floresta tropical? Vocês vão pintar de verde. E quais são do ambiente polar? Vocês pintam de azul. Então, muitas plantas é característico da floresta tropical. E calor e umidade também. Então, vocês pintariam aí de verde esses dois quadrinhos. E de azul, poucas plantas no ambiente polar e muito frio e gelo. Ok? Corrigiram? Muito bem. Então, vamos para a próxima questão. Na questão 3 diz assim:
tanto na floresta tropical quanto no ambiente polar, existem seres vivos adaptados às diferentes condições. Letra A. Observe os animais representados a seguir e complete as frases escrevendo o nome do ambiente em que eles vivem. O macaco e o pinguim. O macaco, ele vive no ambiente polar ou numa floresta tropical? Ele vive numa floresta tropical. Muito bem. O pinguim vive numa floresta tropical ou no ambiente polar? Ele vive no ambiente polar. Muito bem. A letra B, que é a continuação da questão 3. Agora, conheça algumas características desses animais. Em seguida, escreva M para as características do macaco e P para as características do pinguim. Ok? Tia vai fazendo a leitura e vocês vão observando aí se é a característica do macaco ou se é a característica do pinguim. Primeira alternativa diz assim: consegue pegar os alimentos e levá-lo até a boca com as mãos. Essa característica é de quem? Dos macacos. Apresenta uma camada de gordura sobre a pele para suportar as baixas temperaturas. Essa característica aí de quem é? Do pinguim. Suas asas têm formato de nadadeiras e seu corpo é ágil embaixo da água. Do pinguim. Muito bem. Tem os olhos voltados para a frente, o que lhe permite enxergar de cima das árvores. Quem é que consegue subir nas árvores rapidamente? O macaco. Seus membros alongados e sua cauda lhe possibilitam segurar-se nos galhos das árvores e pegar comida. Então, de quem é essas características aí? Do macaco. Muito bem, estou gostando de ver vocês acertando tudo. Seu bico fino é perfeito para capturar peixes. O macaco captura peixes? Não, tia Poliana. Oxe, que ideia maluca, hein? Quem captura o peixe é o pinguim. Muito bem. Questão número 4. Você já viu um sapinho do deserto? Que curioso! E no deserto também tem sapinho, olha só. Esse sapo passa o dia enterrado na areia para se proteger dos raios do sol. E à noite sai para caçar. Quando se sentem ameaçados, ele emite um som parecido com o miado de um filhote de gato. Que curioso, hein? Essas coisas que foi dita aí sobre esse sapinho. Olha aí, gente. Esse sapinho, ele é tão pequenininho que cabe na palma da sua mão. O tamanho dele, 5 centímetros. Nossa, tia Poliana, como ele é pequenininho, não é? É mesmo, muito pequeno. Então, diante do que tia falou sobre esse pequenino, né? Esse sapinho do deserto, vocês vão responder o quê? As condições do ambiente. Às quais condições do ambiente o sapinho do deserto está adaptado? Marque com X as respostas corretas. Então, que tipo de ambiente ele vive? E quais as condições desse ambiente que ele está adaptado a viver nele? Falta de água, muitas chuvas, muito calor durante o dia ou pouca luz solar? Quais características aí? Então, ele vive em um ambiente com pouca água, né? Falta de água e com muito calor durante o dia. Então, ele está adaptado a sobreviver
dessa maneira, ok? Corrigiram? Muito bem! Então, agora nós vamos aí para as características dos seres vivos. Peguem a apostila, abram na página 16 para a gente dar início ao nosso estudo de hoje, ok? Características dos seres vivos. Você estudou que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos. Isso é verdade. Nós já estudamos a diversidade de seres vivos presente no nosso planeta Terra. Mas nem sempre é fácil saber o que está vivo ou não está vivo, porque nós também já estudamos os fatores não vivos do ambiente, que são importantes também para a sobrevivência dos seres vivos. Então, para facilitar nosso estudo, vamos conhecer algumas características comuns aos seres vivos, ou seja, parecido, todo ser vivo tem, certo? Primeiramente, tia vai apresentar para vocês o ciclo de vida. Tia Poliana, o que é ciclo de vida? Então, tia Poliana vai explicar agora. Quando você nasceu? Antes de você, nasceram seus pais. Antes deles, ou seja, dos seus pais, quem nasceu? Os avós. E assim por diante. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiam antes deles. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Essas etapas compõem o que chamamos de ciclo de vida. Então, esse, pessoal, é o ciclo de vida. Observem aí a imagem ao lado do ciclo de vida de um gafanhoto. Primeiro, um gafanhoto mais velho pôs esses ovinhos, nasceu o gafanhoto, olha o desenvolvimento dele até chegar à fase adulta, e em seguida tem o último estágio do ciclo da vida, que é a morte. Infelizmente, esse é o ciclo de vida dos seres vivos, certo? Aqui tia trouxe para vocês mais alguns ciclos de vida. O ciclo de vida da borboleta. Bem, aqui ó. Primeiro, uma borboleta coloca o ovinho aqui. Aí do ovinho nasce a lagarta. Da lagarta se transforma num casulo. E do casulo se transforma na borboleta. E aí começa o ciclo novamente, ó. Percebam que é como se fosse um círculo, né? Então, isso é chamado de ciclo de vida. Vamos agora observar mais um ciclo de vida da galinha. O ovo, nasceu o pintinho, ó, se transformou na galinha. A galinha pôs o ovo e vai começar novamente o ciclo de vida, certo? Então, isso é chamado de ciclo da vida, né? Agora também temos outras características para nos permitir viver, que é os seres vivos e os seres humanos precisam de água. Então a água, ela é muito importante para o nosso corpo e para os seres vivos. Não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água, desde o menor micro-organismo até a maior baleia. Então veja a importância da água para os seres vivos e os seres humanos. Não importa o tamanho, todos nós precisamos. Muitos seres vivem dentro da água, como os peixes, as estrelas do mar e os polvos, né? Os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo os seres humanos, nós precisamos beber água para sobreviver.
Em desertos e regiões muito secas, há seres vivos que podem sobreviver com pouca água. E também aqueles que armazenam a água. Por exemplo, tia já falou que os cactos, eles armazenam água. O cacto é um ser vivo, vive em um ambiente muito seco e por isso ele tem essa necessidade de armazenar a água para sobreviver nesse lugar seco. Nós, seres humanos, também precisamos da água para hidratar o nosso corpo. Sem a água, nosso corpo ficaria desidratado e nós poderíamos adoecer. Agora vejam essa imagem ao lado aí. Todos os seres vivos têm água em seu corpo. Nas águas vivas, a água representa a maior parte do corpo do animal. Então, o corpo das águas vivas, a maior parte dele é representado pela água. Perceberam a importância que sempre tia pede para vocês beberem bastante água para o nosso corpo não desidratar, certo? E agora também outra questão importante é que nós, seres humanos e os seres vivos, precisam de alimento. Os alimentos, eles são muito importantes para o nosso corpo e a nossa sobrevivência, que vai explicar agora. Os seres vivos precisam de energia para se mover, crescer e realizar outras atividades. Essa energia vem dos alimentos que eles consomem. Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Plantas, algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas produzem o próprio alimento usando elementos não vivos do ambiente. Existem fungos e bactérias que se alimentam do corpo de outros seres mortos, realizando a decomposição. Por esse motivo, dizemos que os seres vivos têm uma função muito importante na natureza: devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando um ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento. Então vamos entender um pouquinho aí sobre esse texto. Quando ele fala que os seres vivos precisam de energia para se mover e que essa energia vem dos alimentos, tia vai dar um exemplo. Um carro, para ele andar, funcionar, ele precisa de um combustível chamado gasolina. E sem esse combustível, o carro para, estanca, não vai para nenhum lugar. Do mesmo jeito acontece com nós, seres humanos. Se nós não nos alimentarmos de forma correta e com alimentação balanceada, boa, que seja apropriada para o nosso corpo também vai parar. Nós vamos adoecer. Então, do jeito que a gasolina é o combustível para o carro, o alimento é o combustível para o nosso corpo. Entenderam? Também tem outros animais, tem plantas, né, que elas produzem o seu próprio alimento, né? E também tem fungos e bactérias que se alimentam de outros seres mortos, né? Fungos e bactérias, quando encontram seres mortos, eles se alimentam desses seres vivos que não estão mais vivos, né? Que está realizando a decomposição. Ou seja, um alimento, quando passa muito dia, ele começa a ficar estragado. Então ali ele está, é um processo de decomposição.
do apodrecimento. Então, fungos e bactérias vão se alimentar daquilo. Entenderam? Então, por isso que os seres vivos precisam do alimento para sobreviver, porque é como se fosse o combustível para a sobrevivência. Entenderam? Então, agora vamos brincar. A tia vai explicar como é esse joguinho para você brincar em casa com sua mãe, com o seu papai, com seus irmãos, certo? Vocês vão destacar do material de apoio. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essas cartinhas aqui, ó, vão destacar todinhas, são 2 folhas, certo? E vocês vão jogar tentando descobrir que cartinha o seu adversário tem. E aí tem umas sugestões de pergunta que aí o adversário pode estar ali indicando. Aí, gente, mostram com um chapéuzinho. Se você tiver esse chapéuzinho, que é aquele chapéuzinho de aniversário, você pode colar no chapéuzinho as imagens. Se não, não tem problema. Você pode fazer colocando um montinho da carta. Aí você tira uma cartinha, aí vai sugerindo para o seu adversário descobrir que tipo de ser vivo ou de fator não vivo que está na sua cartinha. E aí você pode fazer essas perguntas para ele tentar descobrir, ok? Então a nossa aula de hoje foi sobre essas características dos seres vivos, e para aprofundar o conhecimento sobre essas características, vocês vão resolver no livro de atividade as páginas 56 e 57, e na próxima aula tia faz a correção. Tenham um bom dia, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um beijo!